Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de biologia para os alunos do segundo ano A, B, C e D da Escola Inácio Monteiro 3. Por favor, coloquem o nome de vocês e a série, tá, no chat, para ficar registrado a presença de vocês. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Alguém pode me dar um ok se está sendo compartilhada certinho? Tá, Tá tudo normal, professora. Ah, que ótimo. Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de genética, introdução à genética, um pouquinho sobre Mendel e alguns conceitos sobre genética, tá? Caso vocês queiram falar alguma coisa, perguntar, por gentileza, é só me interromper, tá bom? Que é tudo nosso. Então vamos lá. O assunto é a introdução genética, né? Transmissão da vida e mecanismos de variabilidade genética, experimentos de Mendel, alguns conceitos como DNAs, cromossomos, alelos, tá? O que é genótipo e fenótipo. E aqui embaixo está a nossa habilidade da nossa aula. O que seria, pessoal, a genética, né? Que nós tanto falamos, que tanto cai no Enem, que tanto é importante para a vida em geral. Genética, então, é o ramo da biologia, né, que estuda a transmissão de caracteres hereditários, que estuda, então, a hereditariedade, tá? E as propriedades das partículas que asseguram essa transmissão. Essa definição está bem lá no dicionário Aurélio. Então, quando se fala em genética, nós falamos das características hereditárias, né, herdadas de pais para filhos, ok? Hoje, nós utilizamos a genética em diversas áreas. Ela é aplicada em muitos locais, tá? Importantes para nós seres humanos, como na saúde, né, genética médica, na questão da terapia gênica, né, terapia genética, aconselhamentos genéticos, tá? Em relação à saúde entre seres humanos e tudo mais em relação à genética, se pode uma pessoa ter filho com a outra em relação à genética delas, tá? Então é bem aconselhável, principalmente quando as pessoas são parentes, né? Primo, prima, resolve se casar e ter filhos e tudo mais, é aconselhável passar um aconselhamento genético para ver se poderá ocorrer, né, ou não, um indivíduo com algum problema em relação à genética dos dois. Trabalhamos também genética na ecologia, né, melhoramento genético das espécies, no caso aí temos a biotecnologia, preservação de espécies ameaçadas de extinção, taxonomia molecular animal, entre muitas outras coisas, né? Coloquei aqui para vocês algumas imagens sobre as aplicações na genética, tá? Sobre aconselhamento genético e tudo mais. Nós trabalhamos genética, pessoal, também em questões, né, na agricultura, com os transgênicos, que através da genética é possível desenvolver frutas com tais características, no caso, por exemplo, a melancia sem semente, né? É uma aplicação aí da genética. O pessoal, através da genética da melancia, conseguiu desenvolver uma melancia que não tenha sementes. Então, nós utilizamos tanto a genética na agricultura, né, na seleção animal também, em relação aos animais, e na saúde humana, tá bom? Falando um pouquinho sobre genética, temos uma história sobre Mendel. Quem foi Mendel? Mendel é considerado o pai da genética, tá? Ele iniciou os experimentos dele lá em 1854, promovendo o cruzamento por ervilhas de cheiro, tá? O nome científico delas, Rhizum sativum, tá? Seu trabalho foi ignorado por muito tempo, sendo descoberto somente em 1990. Falando um pouquinho da história de Mendel, o pessoal é um pouco triste, tá? Mendel morreu sem saber a importância que ele teve para a genética. Mendel morreu sem saber que ele é considerado o pai da genética. O que que acontece? Mendel, ele era filho de agricultores, né, de um casal de camponeses, e bem humildes.
E ele sempre gostava de ficar observando as plantas e tudo mais. Ele era uma criança muito inteligente e a família não tinha condições de investir no estudo deles. Então, eles, né, tiveram a ideia de mandar ele lá para o mosteiro, né, para ser monge e automaticamente estudar de graça, né, porque o mosteiro oferecia estudo e tudo mais, estágio para os monges e tal. Então, ele aproveitou a oportunidade de estudar, né, porém ele teria que ser monge. Então, ele se formou tudo, ele chegou a ser professor e tudo mais, ele estudou história natural e ele tinha bastante tempo disponível, né, lá no Jardim do Mosteiro, então ele começou a estudar sobre as ervilhas, tá? E o que acontece? Naquela época que Mendel estudava, ele não tinha nada sobre, né, nada publicado em relação à mitose, meiose, sobre as estruturas do DNA, então era uma coisa bem banal, sabe? Não tinha nada sobre genética na época. E ele, através do trabalho dele, ele viu que tinha fatores, né, que agregavam na hereditariedade. Então, por isso ele é conhecido como o pai da genética. Porém, ele estudou isso por 7 anos e logo depois faleceu. E ele publicou o trabalho dele, né? Mandou para diversas pessoas na época. Inclusive, ele mandou para Charles Darwin lá, né? Nós falamos que é o rei da evolução. E Darwin até ignorou Mendel, tá? Não respondeu as cartas dele nem em relação a nada na publicação do trabalho de Mendel. Então, Mendel ele chegou a morrer, né? Depois desses estudos todos. E depois de um tempo, apareceram três biólogos botânicos, que começaram a ver a importância do trabalho que Mendel tinha feito com as ervilhas, que nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. E esses três botânicos, eles acharam interessante o trabalho de Mendel, né? Continuaram o trabalho de Mendel e deram todo o mérito a ele, né? Não é à toa que nós temos a genética, Mendel como pai da genética, e as leis de Mendel, a primeira e a segunda leis de Mendel. Então, esses três botânicos foram três caras super legais que aprimoraram o trabalho de Mendel e deram todo o mérito a ele. Então, Mendel morreu, né, sem saber que hoje ele é o pai da genética, o cara aí que detonou e trouxe muitas coisas interessantes para nós, certo? Aí Mendel é esse cara aí que aparece para vocês. Na verdade, o nome dele era Johann Mendel, tá? Mas depois que ele entrou lá para o mosteiro, ele foi batizado de Gregor, então ficou Gregor Mendel. O nome dele só ficou Gregor Mendel depois que ele, na verdade, foi fazer parte aí do mosteiro. Não é triste, pessoal? Já pensou? Você morrer sem saber da sua importância e tudo mais? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ah, então tá bom. Muitas vezes acontece isso mesmo, né, professora? A pessoa só é conhecida depois que ela morre. Reconhecida, na verdade. Uhum. E ele demorou mais de 30 anos depois para ser reconhecido. Já tinha 30 anos de morte e ele foi reconhecido, né? Descobriram a importância do trabalho dele. Então, a importância de Mendel, né? Ele criou um modelo experimental que explica a transmissão de características de geração a geração. Naquela época, então, não tinha genética, o pessoal não conhecia a estrutura de DNA, não sabia nem o que era cromossomo, mas ele, através dos estudos dele, percebeu que tinha fatores que era passado de geração a geração, né? E o grande mérito de Mendel foi imaginar um modelo que seria comprovado mais tarde a partir das observações do núcleo da célula, do processo de divisão celular e dos elementos envolvidos nesta divisão, ou seja, o cromossomo. Então, ele fez um baita estudo sem saber de nada disso. Qual foi o trabalho de Mendel? Ele trabalhou com ervilhas, ele escolheu trabalhar com as ervilhas que eram cultivadas em canteiros no jardim do mosteiro. Como ele estava lá no mosteiro, tinha essas plantações de ervilhas, ele pegou elas para estudar, tá? Coloquei para vocês aí um pezinho de ervilha para vocês verem como que é, né? É a vagem com várias ervilhas dentro. Mendel verificou que os caracteres estudados se manifestavam nas ervilhas descendentes, né? No caso, transmissão, né, hereditária.
E ele escolheu as ervilhas porque elas são de fácil cultivo, né? É fácil de se cultivar e elas se reproduzem bem rápido. E também porque possuem flores hermafroditas, né? Que possuem a estrutura masculina e feminina na mesma flor, né? Facilitando a ocorrência da autofecundação e, consequentemente, a obtenção de linhagens puras. Então, era fácil, né, das plantas se autofecundarem, a própria planta se autofecundar e ficar pura, né, sem a interferência de outra planta. Ela mesma se autofecunda, ela mesma gera um novo indivíduo ali. Então, é chamada de linhagens puras, tá? E ela escolheu também as ervilhas porque os híbridos são férteis, provenientes das linhagens puras. Mesmo quando a linhagem não é pura e tem descendente, acaba sendo fértil nesse caso aqui, tá? Então, ele escolheu as ervilhas, na verdade, porque era fácil, né, de ser cultivadas e se reproduziam muito rápido. E elas também podiam se auto, né, fecundar. Coloquei para vocês entenderem bem legal, bem de forma bem simplificada, né? As ervilhas, as plantas das ervilhas, a flor da ervilha no caso. Aqui, ó, nós temos a polinização, né, transferência de pólen de uma flor para outra. O fruto na vagem com sementes, né, o fruto, né, da flor, no caso aqui essa vagem com as ervilhas. E aqui um pezinho de ervilha, né? A semente germina e forma uma nova planta. Então, aqui nós temos uma fecundação cruzada, né? Uma planta, o pólen de uma flor passou para outra, gerando sementes que gerou uma nova planta, tá? Aqui coloquei para vocês um pezinho de ervilha detalhadinho. E as ervilhas, embora eram ervilhas, né? Elas representavam distinção entre algumas características. Elas poderiam ser, tá? Ou semente lisa ou rugosa. Vocês estão acompanhando aí, gente, na imagem? Prestem atenção nessa parte, tá? As ervilhas em geral, né? Os pezinhos lá que Mendel observou que os pés de ervilhas, ou às vezes elas tinham a semente lisa, ou às vezes a semente rugosa. Às vezes as sementes elas eram amarelas, e outras vezes as sementes eram verdes. Algumas vezes, as plantas das ervilhas, a flor se apresentava na cor púrpura, meia roxinha, e algumas vezes apresentava na flor branca. A forma da vagem, né, onde as ervilhas ficavam dentro, às vezes era lisa e às vezes rugosa. A cor da vagem também, né, que armazena a ervilha, às vezes era verde e às vezes amarela. Em relação à posição da flor, de forma axial, as flores eram postas nessa posição aqui, ao lado, né, ao lado do término, né? Ou então elas eram terminal. Dava aqui na pontinha do talinho. Tá vendo a diferença? E às vezes o pé de ervilha era alto e às vezes o pé de ervilha era baixo, tá? Hoje nós sabemos, né, e Mendel descobriu na época que a característica dominante eram essas, né? E a recessiva eram essas outras. Então, dominante, a semente era lisa, e a recessiva, né? A característica recessiva era rugosa. Então, foram essas as questões que Mendel observou de imediato nas plantas de ervilha, tá? Essas características. E ele sabia que a dominante eram lisas, a recessivas rugosas, a dominante amarela, a recessiva verde, assim sucessivamente, né? Igual aqui na altura do pé. A característica dominante das ervilhas fazia com que os pés de ervilhas fossem altos e as características recessivas com que o pé fosse baixo, ok? Gente, tudo bem até aqui? Sim. Sim.
Sim, Ótimo. Então vamos lá. tranquilo. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Não, tá. O método experimental de Mendel, né? Seleção de variedades pura, a gente vai chamar de geração P, as plantas puras que se autofecundavam, tá? Não tinha genética de nenhuma outra planta, não tinha mistura com nenhuma outra planta. Quando a planta se autofecundava, ela mesma utilizava as informações genéticas dela, tá? Então, nós chamamos de geração P, geração parental. Cruzamento de duas variedades puras. Retirava as anteras da flor de algumas plantas para evitar a autofecundação. Utilizava o pólen das anteras de flores de outras plantas e promovia a polinização. Mendel fazia isso daqui. Ele pegava, né, como as flores de ervilhação hermafroditas, elas mesmas podem se reproduzir, se autofecundar, então ele cortava, né, os estames das plantas para elas não se autofecundarem. E ele fazia a troca de gametas entre elas, né? Ele pegava o pólen aqui da planta púrpura, né? E colocava na planta branca. Ele fazia, né, artificialmente aí a polinização dessas flores, não deixava elas se autofecundar e fazia, né, a polinização delas. Então ele pegava, removia, né, as anteras das flores e fazia essa transmissão, né, de pólen de uma para outra, para elas, né, tipo, se cruzarem. Nesse cruzamento, ele pegou, então, uma flor púrpura, né, e fecundou com uma flor branca. O que aconteceu? Essa nova planta, todas as flores acabaram sendo o quê? Púrpuras. Certo? Então, por isso que aqui ele diz que a flor púrpura é dominante em relação à flor branca, porque ele cruzou as duas, que eram puras, e nasceu, né, todas as flores na cor púrpura, todas roxinhas. Não nasceu nenhuma branca. Professora, Nasceram todas roxas. Então, a púrpura foi dominante em relação à flor branca. Oi. Pode falar, Beatriz. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Professora, tem um barulho muito chato no som. Não sei se é do seu microfone, mas tá muito chato. Muito chiado. Aqui só tá eu na sala e só tô com o microfone do celular ligado. Até a caixinha de som aqui tá desligada. Não sei se é o meu, mas tá muito chato. Muito, muito chiado. Não dá nem pra entender direito. Se todo mundo tá assim, pessoal, é só lá com a minha Professora, dá pra entender? Dá, mas fica O parecendo meu tá normal. sabe, barulho de grilo. fica parecendo um grilo, professora, quando você tá falando. Aí quando você não fala nada, fica normal. Só que quando você começa a falar, aí começa a chiar de novo. Nossa, eu vou trazer mais pra perto e ver se Mas dá melhora. pra Tá entender melhorando normal, assim? professor. Dá pra entender o que a senhora fala, mas, tipo assim, fica um barulhinho, tipo, de um grilinho, sabe? Ah, tem um grilo mesmo aqui, Isso. ó, no mato aqui então na por quadra. isso. Ah, tá, entendi. Deve ser por isso. Ó. Né? Agora, Agora parou. É, tem um grilinho aqui. Então, vamos simplificar isso daqui, gente. Então, nós temos, né, a geração P, parental de pais, né? Então, houve uma flor púrpura com uma flor branca, né? Que resultou em todas as plantas com flor púrpura, certo? Então, quem foi a cor dominante entre as duas? A púrpura. Calma. A púrpura. Vocês estão na Porque branca? cruzou com a branca e acabou gerando todas as flores púrpuras, certo? Agora, É se eu porque as pegar... flores púrpuras são as dominantes, né, professora? Oi? As flores púrpuras são as dominantes, né? Isso, exatamente. Tá.
Calma aí. Desculpa. Exatamente, tá? Então, aqui a gente pode perceber que a flor púrpura foi dominante em relação às flores brancas. Porque são Professora, plantas com flores púrpura. Até aí, beleza, né? Pode falar, Luan. em que ano que foi que ele fez esse processo de cruzamento? E ele tinha, tipo, algumas ferramentas ou ele meio que criou para poder fazer isso? Tinha já no mosteiro lá, já tinha um jardim, né? E lá tinha esses pés de ervilhas. Aí ele só fazia a troca, cortava os estames para elas não se autofecundarem. Aí, peraí, deixa eu... Desculpa. Então, e não, ele só usava a tesoura. Ai, gente, desculpa. Olha como eu fiquei vermelha. Então, não. Na verdade, no jardim lá do mosteiro, já tinha essas plantas todas, né? E ele só ficava fazendo o cruzamento e replantando, cultivando e vendo o que que dava. Isso que ele fazia, tá, Luan? Tá bom. Não tinha nada de mais, não. Ele só usava a tesoura, cortava lá, fazia as fecundações cruzadas para a planta não se autofecundar e ia observando, né, como ela se reproduzia de forma rápida. Então, logo ele tinha os resultados. Então, ao cruzar, ele percebeu que a maioria das plantas que ele cruzava com a flores branca dava flores púrpura, né? Só que aí, essas flores púrpura, quando ele ia cruzar, fazer a fecundação delas, com outra flor púrpura, acabava de 3 flores nascendo uma o quê? Uma branca, certo? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a geração parental, que nós falamos que são os pais, né, no caso. Geração F1 é a primeira geração, no caso, essa flor púrpura, que foi cruzada entre a flor branca, né, e a outra flor púrpura, que deu essa flor púrpura. E a geração F2, que, mesmo sendo entre flor púrpuras, apareceu o quê? Uma flor branca. O que isso quer dizer? Que mesmo essa aqui sendo púrpura, ela tem o quê? Caracteres, né, adquiridos da flor branca. Não se manifestou aqui, porque se manifestou a púrpura, mas na genética dessa flor tinha, né, informações genéticas de flor branca, que ela, ao se reproduzir, acabou passando para a próxima geração, né? Não é à toa que pela cor púrpura ser dominante dos descendentes dessa flor, acabou tendo sim uma branquinha, certo? Então, nós temos geração parental, que são os pais, a geração F1, que é a primeira, né? A primeira amostra, e a geração F2, que é a segunda descendência, no caso, né? A segunda amostra. Certo? Vocês conseguiram entender essa imagem, gente? Não tem segredo, é só observar aqui a imagem. Flor roxa com a flor branca nasceu, né? Todas as plantas com flor púrpuras, mas elas, ao serem cruzadas, nasceu flores púrpuras e uma branca, na proporção 3 por 1. Por que 3 por 1? Porque dessas aqui, 3 nasceram roxas e apenas uma branca. Por isso que tem aqui proporção 3 por 1. Ok? Aqui coloquei para vocês a imagem da fecundação cruzada, tá? Ele pegava, então, né, o pólen de uma, colocava em outra,
e fazer o cruzamento delas. Eu coloquei essas imagens só para vocês verem. Aqui nós temos, então, a geração parental, né? Geração P, que chamamos de geração parental, geração F1 e a geração F2. Tá? O cruzamento geraram a geração F1, que ela se reproduziu através da autofecundação, tendo a geração F2. No caso aqui, por exemplo, nós temos a cor da ervilha como característica a ser estudada, tá? Então, ele pegou, né, aqui uma ervilha amarela, uma planta com ervilha amarela e fez, né, a fecundação cruzada com uma planta que dava só ervilhas verdes. Até então, essa aqui ela era pura, porque ela se autofecundava, então essa só dava ervilha verde e essa aqui só amarela. Então, ele pegou e fez a troca, né? Nasceu uma nova planta, né? Que ela começou a fazer autofecundação e dava, no caso, desculpa, sementes amarelas. Quando chegou na geração F2, as plantas já davam tanto sementes verdes como sementes amarelas na geração F2. Aqui é só uma figura também para exemplificar o que temos nessa. Agora que o negócio começa a ficar mais interessante, eu quero que, caso vocês não entendam alguma coisa, vocês me perguntem, tá? Método teórico utilizado por Mendel em relação à cor da flor. Ervilhas de flores púrpuras não são dominantes em relação às flores brancas, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um Bzão e um Bzão, certo? Eu coloco eles de letra maiúscula porque são dominantes. Tá? Por que Bzão? Poderia ser Czão, Czão, Dzão, Dzão, Zezão, Zezão. Podia ser qualquer letra. Mas está em forma maiúscula porque é dominante, ok? As ervilhas de flores brancas são chamadas de recessivas, porque ela não se expressou, né, no cruzamento com a púrpura. Quem foi dominante é a púrpura, criou flores púrpura. Então, por ser recessivo, nós vamos colocar em letra minúscula. Bzinho e Bzinho, certo? Poderia ser qualquer outra letra aqui, Azinho, Iazinho, Yzinho, Yzinho, indiferente, ok? É que aqui eu coloquei o Bzão e o Bzinho. Puras, porque elas se autofecundavam, então só dava plantas com flores roxas. E a branca também era pura, porque ela mesma se autofecundava e também só dava flores brancas, não era fecundação cruzada. Então, por isso que a gente chama de pura. Pegamos, então, o gameta de um, não foi cruzado? Então, a gente pega uma informação genética do pai e da mãe, a gente pode falar assim, né, no caso. Então, a gente pega uma característica genética da púrpura e uma da branca, certo? Com o cruzamento, a geração F1, a planta filha, dizemos assim, então ela recebeu uma informação genética do pai e uma informação genética da mãe, ficando o quê? Bzão e Bzinho, certo? Isso aqui ficou claro para vocês, né? Ela herdou um do pai ela herdou um genótipo do pai e um genótipo da mãe, ficando Bzão e Bzinho. Nós chamamos isso aqui de geração F1 de híbrido. Por quê? Porque ela não é nem dominante nem recessivo. Ela acabou sendo híbrido. Ela pegou um do pai e um da mãe. Só que o não é dominante, o Bzão, ele veio da flor dominante, do roxo dominante. Então, por isso que ela vai ser púrpura, tá? Ela vai ser uma flor púrpura,
porque a cor púrpura é dominante e a branca é recessivo. Então, ela vai ser uma flor roxa. Porém, mesmo ela sendo uma flor roxa, ela tem o quê? Um genótipo da flor branca nela, certo? Não é à toa que aqui, quando ela se multiplicou, ela se fecundou com outra planta também, igual a ela, nasceu uma florzinha branca. Ela é roxa, mas nasceu uma florzinha branca, porque querendo ou não, ela tem um genótipo da mãe. No caso da flor branca, certo? Professora, Oi. tô com uma dúvida, mas tô pensando aqui, na genética do ser humano, não das plantas. Pode acontecer isso de, tipo, não ter nenhum um genotipo dominante da mãe nem do pai, e aí acaba gerando outro, como se fosse um híbrido também, Nossa, na cortou genética das muito a plantas. sua fala aqui para mim. Você pode repetir, por favor? Certo. Tem a genética do ser humano, né? Aí, como tem sempre um dominante, na maioria das vezes, pode acontecer isso de ter um híbrido, de, tipo, não ter um gene dominante e criar um híbrido na criança que se desenvolveu para criar, tipo, uma genética única. Sim, e a gente vai ver isso, Luan, tá bom? Hoje a gente está fazendo a introdução para vocês entenderem um pouco os termos e ver mais ou menos como funciona. Nós vamos até estudar algumas doenças genéticas humanas, tá? Mas aí vai ser na próxima aula que nós vamos trabalhar a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Aí a gente vai ver bastante coisas em relação a características genéticas humanas e de animais. Aqui a gente só está vendo mesmo os experimentos de Mendel, né? E alguns termos da genética, tá? Certo. Mas dá sim. E a gente vai ver isso sim. Beleza? Então, pessoal, relembrando aqui, ó, ela recebeu, né? Ela é uma flor púrpura, porque ela recebeu um genótipo do pai e um genótipo da mãe. Então, ela é uma flor púrpura, porém, ela vai carregar na genética dela uma característica da flor branca, certo? Olha aqui como ficou. Vamos fazer a autofecundação dessa planta aqui anteriormente, tá? Só relembrando, então, que essa flor púrpura, ela é púrpura, mas ela tem alguns genes, algumas coisas da flor branca, né? Que ela tem aqui, ó, o Bzinho. Então, vamos lá fazer a autofecundação dela. Ela mesma vai se autofecundar. Então, ela é Bzão e Bzinho e ela vai se autofecundar com ela mesma, né? Tendo as características Bzão e Bzinho. Separando esses genótipos, a gente vai ter aqui o Bzão e Bzinho, aqui também o Bzão e Bzinho, certo? Colocando numa tabela que nós chamamos de quadro de Punnett, que eu vou falar no final da aula, mostrar para vocês um quadro de Punnett. Colocamos aqui, né? Bzão e Bzinho de um lado e esse Bzão e Bzinho aqui em cima, certo? Então, coloco um Bzão e Bzinho numa coluna e nas linhas também coloco o Bzão e Bzinho. Então, vamos fazer esse cruzamento aqui. Bzão com Bzão dá o quê, gente? Esse com esse dá o quê? Bzão, Bzão, certo? Esse Bzão com esse Bzinho dá o quê? Bzão e Bzinho, né? Conseguindo acompanhar aí, né? Aqui é o Bzinho com Bzão, certo? Aí tá aqui também, Bzão e Bzinho. Poderia ser Bzinho, Bzão? Poderia. Só que na genética é mais elegante colocar o dominante na frente, tá? Porque Bzinho com Bzão vai dar no mesmo.
Porém, então, a gente coloca Bzão e Bzinho de novo. Em vez de ser Bzinho e Bzão, a gente põe o Bzão na frente. Mas pode ser também ao contrário, mas o mais correto é o maiúsculo, né? O dominante vir na frente. Então, o Bzinho com o Bzão, vai dar Bzão e Bzinho, né? E o Bzinho com o Bzinho vai dar o que aqui? Bzinho e Bzinho. Da onde veio essas letras, pessoal? Veio aqui das características dela, ó, Bzão e Bzinho, com Bzão e Bzinho, tá? Se for fazer o quadro de Purim, a gente vai chegar na segunda conclusão. 1/4 vai ser flores púrpuras, 2/4 vai ser flores púrpuras com características, né, genéticas das flores brancas, e apenas 1/4 vai ter a flor branca. Então, o que que acontece aqui? Nessa proporção, nessa geração aqui, o que que eu tenho? Eu vou ter, então, desse cruzamento de flor púrpura, porém com genética embutida da flor branca, então eu vou ter 3, né, de 4, eu vou ter 3 com flores púrpuras e uma só com flor branca. Vocês conseguiram visualizar aqui? Pessoal, preciso que vocês me respondam, tá? Porque parece um pouquinho complicado, mas não é. Ok? Então, dessas 3 plantas aqui, todas vão ser o quê? Púrpura, só não uma que vai ser branca. Porque ela deu aqui Bzinho e Bzinho. Certo? Vamos ver mais direito aqui, ó. Com as flores fica mais fácil para vocês compreenderem. Qualquer coisa vocês perguntem, tá? A flor branca, ela é recessiva. Então, ela é azinho, azinho. Lembra que as características recessivas são representadas por letras minúsculas? Certo? Então, aqui eu tenho um azinho e um azinho da flor branca. Cruzando uma flor branca com uma flor púrpura, o que que nós teríamos no caso? A flor púrpura é azão, azão, certo? Ela pura. Porque se ela já fosse cruzada alguma vez, ela ia ser azão e azinho, ela ia ter alguma coisa da branca, mas ela é uma flor púrpura pura. Então, ela é dominante, azão e azão. Se eu cruzar, então, essa flor púrpura, esse azão, azão, com azinho e azinho, o que que eu teria aqui? Azão com azinho dá azão, azinho. Azão com um azinho, azão, azinho. Esse azão com esse azinho, azão e azinho. Esse azão com esse azinho vai dar o quê? Azão e azinho, tá? É só fazer as ligações aqui. Azão com azinho, azão, azinho, certo? Nesse cruzamento, o que que eu teria? Eu teria todas as plantas púrpuras. Porque todas elas são azão e azinho. Só seriam brancas se elas fossem o quê? Azinho e azinho, certo? Só que o que acontece aqui? Todas são púrpuras, mas todas vão levar as informações genéticas também o quê? Da flor branca, porque tem um azinho junto. Ok? Então, nesse cruzamento aqui, de uma flor pura branca com uma flor pura púrpura, eu vou ter, né, desse cruzamento, 4 plantas de ervilha com flores púrpuras, porém, todas levando aí a característica da planta da mãe. A característica herdada da mãe. Elas são púrpuras, mas todas elas têm informações, né, nos genes da flor branca, que elas carregam aí o azinho. Aí agora, se eu pego uma flor dessa, que ela é filha da branca com a púrpura, e eu faço a autofecundação dela, eu mesmo deixo ela se reproduzir, o que que acontece? Azão e azinho, certo? É o genótipo dela. Aí aqui, azão e azinho, e aqui também azão e azinho. Fazendo aqui a distribuição, né? Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Tá? Então, dessas combinações, né, que são 4, então o que que eu teria aqui?
essa planta se autofecundando, né? Lembrando que ela é filha de uma branca com uma púrpura. Ela se autofecundando, então eu vou ter 3 púrpuras e uma branca. Porque azão e azão não é dominante? E dominante é a púrpura, certo? Azão e azinho é púrpura porque tem o genótipo dominante aqui. Azão e azinho aqui também ela vai ser púrpura, porque também tem o genótipo dominante aqui. E azinho e azinho, que vai ser recessivo. Então, ela vai ser uma plantinha branca. Então, nós falamos que é 3 por 1, porque normalmente os cruzamentos vai dar 3, né, flores púrpuras para uma flor branca. Certo? Tudo bem? Deu para entender esse quadro, gente? Parece complicado, mas não. Só ver aqui os cruzamentos entre elas. Tá tudo Deu para bem? entender sim. Oi? Deu para entender sim. Deu? Pessoal, qualquer coisa vocês perguntam. Então, eu vou avançar aqui, tá? Complica um pouquinho esses negócios de azunhazinho, mas é bem simples. É só pegar a característica de um, o genótipo de uma aqui, no caso, azinho e azinho, com o genótipo da outra e fazer as ligações, né? Azão com azinho, azão e azinho, tá? Em relação à cor da semente. Vamos lá. Professora, eu não tô te ouvindo. Não, e agora? Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim. Sim, professora. Tá, então vamos lá. Tô. A gente falou até agora da cor das flores. Vamos falar um pouquinho da cor da semente. Se a gente falasse da altura da planta, ia ser o mesmo esquema, tá? Aqui vocês estão vendo que tá vezão? Vezão, vezão, vezinho, vezinho? Porque eu quis, tá? Poderia colocar azão, azinho, bezão, bezinho, xizão, xizinho, indiferente. Ok? Tá, então, ervilhas de sementes amarelas, as que davam ervilha amarela, a gente vai chamar elas de vezão, vezão. Ok? E as ervilhas de sementes verdes, vezinho, vezinho. Tá? E puras porque elas se autofecundavam, não era cruzado com nenhuma outra, era elas mesmas que se reproduziam. Então, por isso que chama de puras. Então, eu já sei que é vezão, vezão, porque eu sei que as ervilhas de semente amarelas vão se destacar mais do que as com sementes verdes, tá? Então, o gameta, né, vezão, né, a geração F1, a geração dos filhos, né, desse cruzamento entre amarelas e verdes, então ela vai pegar um vezão da amarela e um vezinho da verde. Por que ela vai pegar um vezinho da verde? Porque a verde só tem vezinho, vezinho. Então ela vai pegar o quê? O vezinho. E pegou o vezão da amarela, por quê? Porque só tem vezão e vezão, não tem outro para pegar, certo? Então, nós sempre herdamos um do pai e um da mãe. Nós vamos falar mais disso um pouquinho agora no fim da aula. Então, ela virou o quê? Essa geração, né? F1. Vezão e vezinho, né? Porque ela pegou um do pai e um da mãe. A mãe só tinha vezinho para ofertar e o pai só o vezão. Então, ela ficou o quê? Vezão e vezinho. O vezão não é das sementes amarelas? Então, essa ervilha ficou como? Com semente amarela, certo? Então, esse pé de ervilha, ele ficou somente com sementes amarelas. Embora ele tenha características da semente verde, porém a dominante, que é a letra maiúscula, né? Veio da onde? Da mãe, do pai, né? Que é dominante aqui. Certo? Se eu cruzar as ervilhas, então, fecundar essa ervilha, esse pé de ervilha com sementes amarelas, com ele mesmo, deixar ele se autofecundar, ele mesmo dar seus filhos, né? Tipo, gerar sua descendência. Então, o que vai ser? Vezão e vezinho,
porque ele é amarelo, mas tem características da mãe, da verde, né? Então ele é um Vzão e Vzinho, e ele se autofecundou, né? Um Vzão e Vzinho também. Aqui tem aqui o quadro de Punney para vocês, e vamos preencher ele, ok? Vzão com Vzão vai dar Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho vai dar Vzão e Vzinho. Vzinho e Vzão, Vzinho e Vzão. Mas aqui tá Vzão e Vzinho porque o mais correto é colocar um maiúsculo na frente, tá? E Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter 3 sementes dessa aqui de 4, né? Descendentes. Então, 3 vão ter sementes amarelas e só uma vai ter o quê? Sementes verdes. Certo? E por que vai ser verde? Porque é recessivo. Porque do cruzamento dela mesmo, Vzão Vzinho com Vzão e Vzinho, a proporção vai ser sempre assim, 3 por 1. Então, 3 vão ser amarelas e uma só verde. Tá? Vamos ver só mais uma vez. Em relação agora às sementes lisas e rugosas. Então, as plantas com sementes lisas, vamos colocar, né, puras, né, que se autofecundaram. Elas são lisas e elas Eita, Ô, o que que aconteceu, gente? travou. Ah, tá. Eu pensei que era meu É, fone. Só foi comigo? todo mundo. Não, bugou no geral. Vixe, vai dar aquele mesmo negócio com a Dulce. Não, no WhatsApp aqui.
WhatsApp. Oi, pessoal, tudo bem? Botou. Mano, acredita que caiu a internet aqui na escola? Nossa, Gente, obrigada, tá? Por ter esperado. Deixa eu voltar aqui para a tela, apresentar para vocês. Espera aí que eu vou ter que voltar aqui para o computador. Gente, só um minutinho, tá? Ah, eu tenho que entrar por aqui mesmo. Bom, voltei pelo computador. Tá, então eu vou continuar compartilhando a tela, tá? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim. Sim. Bom, então acho que a gente pode seguir. Eu parei nesse slide, né, gente? Deixa eu ver. Folha de sementes, aqui tá. Então vamos lá, retomar aqui esse slide, tá? Já tá acabando. Ervilhas de sementes lisas com cruzamento de ervilhas com sementes rugosas. Então, o filho, a geração F1, né? Os descendentes, né, desse cruzamento, então vai herdar um gameta das ervilhas da semente lisa e um gameta, né, das sementes rugosas. Então, ela vai ser errão e errinho. Ela vai ser dominante, ela vai apresentar a semente lisa, porém ela vai ter no gene dela algumas informações da semente, né, rugosa. Aí aqui também o cruzamento delas, errão e errinho com uma errão e errinho. A gente separa, né, o genótipo aqui e aqui também. Então, errão com errão, vai dar errão, errão. Errão e errinho, errão e errinho. Errinho e errão, né? Mas aí a gente coloca o errão na frente. E errinho e errinho. Então, o que vai acontecer aqui? 3 vão ter sementes lisas e uma só rugosa. De novo, na proporção de 3 por 1. 3 sementes lisas para uma semente rugosa, né? Aqui eu também fiz com a altura da planta, né? A planta alta com a planta anã, com a planta baixa. A planta alta, então, é dominante, então ela é azão e azão, e a planta baixa, azinho e azinho. A gente separa os genótipos, né? E a geração F1 descendentes, então, vai ter um da mãe e um do pai. Então, ela vai ser azão, que ela recebeu da planta alta, e o azinho da planta baixa, né? Então, qual vai ser o cruzamento aqui também? Azão com azinho versus azão e azinho, né? A gente distribui aqui na tabelinha, né? Azão com azão vai dar azão, azão, azão e azinho, azão e azinho, azão e azinho, azão e azinho, e azinho, azinho com azinho, azinho. Então, aqui a gente vê nessa característica também que é 3 por 1. Então, dessa descendência, 3 plantas vão ser alta e uma planta só que vai ser anã, vai ser baixinho. Então, a conclusão dos fatos hereditários, né? No cruzamento de duas variedades pura, o aspecto variante das características que se manifesta na F1 é dominante, né? E o aspecto encoberto é o recessivo. O que se manifesta sempre, então, vai ser os dominantes e os que ficam encobertos são os recessivos, né? Igual aqui, azão e azinho, ela é uma planta alta, porém ela tem alguma característica, alguma informação genética também da planta baixa. Então, por isso que fala que o aspecto encoberto é o recessivo. No exemplo do cruzamento com a altura da planta, a planta alta é dominante e a planta baixa é recessivo, pelo que a gente pode ver aqui. Ok? Embora o azão e azinho, a planta seja alta, mas ela vai ter alguma coisa na descendência dela que vai fazer com que ela possa ter, né, filhos baixos, plantas baixas, né, no caso, descendência das plantas baixas. Então, como foi possível gerar plantas baixas a partir do cruzamento de duas plantas altas?
Mendel imaginou que a característica seria condicionada por um par de fatores. Não conhecia ainda o que era genes, mas ele sabia que tinha alguma coisa que poderia fazer com que a planta, né, desencadeasse aquela característica. Falando um pouquinho, né, no caso das plantas híbridas F1, que recebia um genótipo do pai e uma da mãe, né, possuíam 2 fatores que poderiam ser encontrados novamente na geração F2, originando novamente plantas anãs. Gente, isso aqui foi só uma introdução, tá? Não se assuste que na próxima aula a gente vai ver alguns exercícios, algumas coisas e vai ficar mais explícita, tá? Mas eu quero que vocês vejam esse material que eu vou mandar para vocês por PDF, quero que vocês deem uma olhadinha, tá? Para vocês já virem com uma claridade na mente na próxima aula, beleza? Então, tipo, não se assuste, não tenha medo da genética, que é bem gostosinho de fazer, os exercícios. E a gente vai ver na próxima aula, tá? Alguns com a primeira e a segunda lei de Mendel, e vai ficar mais fácil se vocês prestarem atenção aqui só nessas palavrinhas, que são conceitos genéticos gerais, tá? Quando eu falo em gene, eu estou falando de fragmentos de DNA que pode ser transcrito na síntese de proteína. Então, gene é um fragmento de DNA, um pedacinho de DNA. Locus é local, tá? Locus vem de local. E no cromossomo onde se encontram os genes. Eu vou mostrar para vocês um locus gênico, tá? Quando nós falamos em alelos, é genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Vamos ver o que é cromossomo homólogo. Homólogos são cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Genótipo, nós damos o nome ao conjunto de genes de um indivíduo, tá? De uma planta ou de um ser vivo. E fenótipo é a características observáveis de uma espécie, que são determinadas por genes que podem ser alteradas pelo ambiente. Como assim, professora? Fenótipo versus genótipo. Genótipo é o conjunto de genes que nós temos, tá? E fenótipo, vamos lá, deixa eu ler para vocês entenderem. Constituição gênica do indivíduo, isto é, são os genes que eles possuem em suas células, que foram herdados dos seus pais. Então, o genótipo vem dos nossos genes, tá? E pode ser representado por letras, igual nós vimos lá. Azão, zezinho, tesão, bezinho. Agora, fenótipo não se deve apenas aos genótipos, tá? As informações genéticas da gente. Mas também, por exemplo, o mecanismo de fertilização nas plantas, né? Os inseticidas, irrigação, nutrição. Tudo isso que o ambiente oferece para nós chamamos de fenótipo, tá? Então, o fenótipo é o conjunto de genes que é alterado pelo ambiente. Igual, por exemplo, eu sou branca, certo? Meu genótipo eu tenho genes da cor branca. Mas, se eu ficar muito tempo no sol, eu não vou escurecer, não vou ficar morena. Então, o meu fenótipo vai ser morena, por quê? Porque o ambiente fez eu ficar mais escura, fez eu ficar morena. Então, genótipo é os nossos genes e fenótipo é a reação do ambiente na nossa genética, tá? Então, o fenótipo, a gente pode dizer que são características manifestadas por um indivíduo, tá? Que pode ser modificada pelo ambiente. No caso, a minha cor da pele é branca, mas eu posso ter o fenótipo morena se eu ficar muito tempo no sol. Então, o fenótipo é igual ao genótipo do indivíduo, mais ação do ambiente, tá? Fenótipo é igual ao genótipo, mais alterações do ambiente. Como, por exemplo, a cor de pele, textura do cabelo, o tipo sanguíneo. Meu cabelo é liso, mas se eu ficar sem lavar, sem pentear, ficar lá no vento lá, né? Meu cabelo o quê? Vai engrossar de sujeira, de poeira, vai embaraçar. Então, o meu cabelo vai sofrer alterações em relação ao ambiente. Então, o meu genótipo é de cabelo liso, mas o ambiente pode alterá-lo e eu ficar com um cabelo bem crespo, bem zoado em relação ao fenótipo, tá? Em relação ao ambiente, à textura do meu cabelo. Certo? Então, fenótipo é o ambiente, fenótipo é o genótipo mais alterações do ambiente, genótipo é os genes que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Tem aqui esses terminhos, tá? Homozigose, homozigoto, tá?
São seres diploides, apresentam 2 cópias de cada genes, cada um em um cromossomo homólogo. O indivíduo homozigoto apresenta 2 alelos de um gene igual, sejam eles genes dominantes ou recessivos. Se eu tenho 2 genes iguais, eu vou ter um homozigoto. Igual, azão com azão, não são 2 iguais? É um homozigoto. Bezinho e bezinho, não são 2 iguais? É um homozigoto, tá? Zezão e zezão é um homozigoto. Pezinho e pezinho é um homozigoto. Homo de igual e zigoto em relação aos genes. Então, quando eu tenho letrinhas, pessoal, guardem isso, quando eu tenho letrinhas iguais, eu tenho um homozigoto, tá? Heterozigoto é quando eu já tenho as letrinhas diferentes. Indivíduos que apresentam 2 alelos diferentes de um gene são chamados de heterozigotos, tá? Cada letrinha a gente chama de alelo. Então, quando esses alelos são iguais, a gente chama de homozigoto, e quando é heterozigoto é diferente, tá? Quando tem 2 letrinhas diferentes. No caso, azão e azinho, bezão e o bezinho, eu tenho 2 letrinhas diferentes, então eu chamo de heterozigoto, tá? Em genética, a gente vai utilizar muito isso. Homozigoto quando as letrinhas são iguais e heterozigoto quando as letrinhas são diferentes. Ok? Aqui, por exemplo, azão e azinho é um heterozigoto, porque são 2 letrinhas diferentes, tá? Aqui, azinho e azinho é homozigoto, porque eu tenho o quê? 2 letrinhas iguais. A gente vai usar bastante esses termos, heterozigoto e homozigoto, tá? E cada letrinha é chamada de alelo, tá bom? Então, 2 alelos diferentes é heterozigoto e 2 alelos iguais homozigotos. Em dominância e recessividade, tá? Alelo dominante é o alelo que se manifesta tanto em homozigoto como heterozigoto. Azão, azão ou azão e azinho. O alelo dominante é representado por letra maiúscula A. Então, se tiver azão e azão, vai letra maiúscula, né? No caso, pode ser qualquer letra. Se for maiúscula, vai ser dominante, e se for heterozigota com dominante, né? Azão e azinho, ela vai ser dominante também. E recessivo é o alelo que só manifesta em dose dupla, ou seja, em homozigose, no caso de azinho e azinho. Só vai aparecer a característica recessiva quando tiver 2 alelos iguais, tá? Azinho e azinho. Por exemplo, aqui, ó. Só vai aparecer planta anã se tiver 2 azinho e azinho. Se tiver só um azinho aqui e outro azinho aqui, vai ser planta alta, vai ser dominante. Então, a característica recessiva só se manifesta se tiver em homozigose, se tiver 2 iguais recessivas, tá? E o quadro de Punnett, é o quadrinho que eu mostrei para vocês, tá? Olha aqui, ó, tem o quadrinho de Punnett. Basicamente é isso aqui. Azão com azinho, com cruzamento com um azão e azinho. O que que vai dar, né? É só vocês juntar azão com azão, 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 azinho com azinho, azinho e azão e azinho e azão, né? O elegante a gente colocar na frente o maiúsculo, então fica azão e azinho. E o azinho com azinho, azinho e azinho. E sempre vai ser 3 por 1. 3 características dominantes sempre para uma recessiva, igual aqui, das sementes, né? Então, nós tivemos 3 sementes amarelas para uma semente verde só. Então, aqui eu tenho um quadro de Punnett. Punnett é a pessoa que, né, sobrenome que inventou esse quadro para facilitar. Certo? Vamos falar só isso aqui, pessoal. 5 minutinhos já acaba a aula, tá? Conceito em genética, então, como eu falei para vocês, genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade e os mecanismos envolvidos na transmissão das características. DNA é ácido desoxirribonucleico e gene é um segmento de DNA que determina uma característica, tá? Então, observe aqui essa imagem para ficar bem simples. Eu tenho um cromossomo, certo? Que dentro desse cromossomo eu tenho o DNA, certo?
Desse DNA, um pedacinho dele eu chamo de gene. Então, o gene é um segmento de DNA que determina uma característica, certo? Cromossomo é a forma que a natureza encontrou de reunir as informações de um indivíduo em uma estrutura. Essas informações ficam armazenadas na forma de uma estrutura menor chamada gene, é o que nós vimos aqui. Gene é um pedacinho, né, um fragmento de DNA. Os seres vivos apresentam números de cromossomos diferentes de outras espécies. Cromossomos homólogos, então, são cromossomos que apresentam genes para as mesmas características para as mesmas posições, e um homólogo veio do pai e outro da mãe. Coloquei aqui para vocês, tá? O que acontece? Nós temos tanto informações do nosso pai como da nossa mãe, tá? Então, do óvulo, nós temos umas características da nossa mãe, e através do espermatozoide, né, do gameta masculino, nós temos umas características dos nossos pais, certo? Então, tudo em nós, os cromossomos, nós pegamos um do nosso pai e um da mãe, certo? Então, aqui, ó, a gente pegou um preto do pai e um preto da mãe, aqui na imagem, né? Então, nós temos dois, um que a gente pegou do pai e outro da mãe. A gente pegou aqui um verde do pai, um verde da mãe, né? E um verde do pai. Então, nós temos um do pai, uma característica, né? No caso, esse verde do pai e uma da mãe. Amarelo e laranja, a mesma coisa. Um veio do pai e outro da mãe. Então, nós somos formados, um que nós herdamos do pai e um que nós herdamos da mãe, né? Os cromossomos, no caso. Aqui eu tenho o cromossomo, certo? Sabe esses risquinhos aqui, gente? Olha que facinho. Vamos pegar aqui esse risquinho preto. Um herdei do pai, um herdei da mãe e outro herdei do pai, certo? Tá, então esse cromossomo da cor preta aqui, eu vou ter nele informações que vão falar do tamanho do meu pé, da cor do meu cabelo, do tipo sanguíneo, do meu temperamento, algumas informações genéticas minhas, tá? Então, nesse pretinho, a gente vai estar ali naquele pedaço de genes, né? O tamanho do meu pé. Certo? Então, cromossomos homólogos são cromossomos iguais, que um veio do pai e outro da mãe, que eles possuem as mesmas características, as mesmas coisas para as mesmas características. Por exemplo, o tamanho do pé, a cor do cabelo, certo? Então, cromossomos homólogos são cromossomos iguais, tá? Que vão fazer com que eu tenha alguma característica, ou herdada do pai ou herdada da mãe. Como, por exemplo, essas daqui, tá? Genes alelo são genes que vão determinar a mesma características. No caso, por exemplo, a cor do cabelo. O mesmo cromossomos, que eu vou pegar um do pai e um da mãe, que vão levar a mesma características, tá? Como, por exemplo, o tipo sanguíneo, temperamento. No DNA, temos pontos de hidrogênios entre as bases nitrogenadas, tá? Isso aqui é só uma curiosidade para vocês mesmos. O pareamento das bases sempre segue na mesma ordem, adenina com timina e guanina com citosina, tá? No DNA, nós temos, então, essas proteínas aqui, tá? Que formam um DNA. Só para vocês saberem, se vocês verem em algum lugar por aí, essas letrinhas no DNA são essas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, tá? Coloquei para vocês aqui só para vocês saberem que no DNA tudo tem essas características aqui. Citosina, adenina, guanina e timina, tá? Então, os cromossomos podem ser autossômicos, né? Responsáveis por características não relacionadas ao sexo, os cromossomos sexuais responsáveis pelo sexo. Então, cromossomos autossômicos, mais os cromossomos sexuais, nós temos o genoma, tá? Coloquei para vocês aqui também o significado de cada um, do que é genoma, o que é cromossomo, o que é gene, o que é base nitrogenada e o que é RNA. Depois eu quero que vocês deem uma lidinha com calma, tá? Aqui também coloquei um quadro de Punnett. Gente, aqui tá muito simples, tá? Esse aqui eu vou falar com vocês certinho. Para vocês entenderem, para vocês verem como
não é difícil, tá? Genética para vocês ficarem mais empolgados para a próxima aula, que hoje foi muito termozinho, muita coisinha, só para dar uma clareada. Eu tenho aqui um pai que ele é normal, certo? Ele não tem albinismo. E aqui uma mãe normal que ela carrega, né, um gene albino. Ela carrega esse azinho aqui, que é um gene albino. Certo? Mas ela é uma pessoa normal, por quê? Porque o gene dominante dela é normal. Então, o albinismo aqui, ela não se revelou. Ela não é albina, mas ela carrega a informação genética nela do albinismo, né? Então, para uma pessoa ela ser considerada normal, ou ela é azão e azão, ela não tem a característica, não é albina e nem carrega no DNA dela as características para albinismo. E se ela é azão e azinho, ela é normal, mas só que ela carrega, né, a característica do albinismo. Então, nesse cruzamento de azão e azinho com azão e azinho, o que deu aqui, ó? Azão e azinho, certo? Do pai, e o azão e azinho da mãe. Qual a probabilidade desse casal ter um filho albino, né? A gente faz a ligação aqui, azão com azão, 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 azão com azinho, azão e azinho, né? Azinho com azão, poderia ser, mas só que a gente colocou azão na frente, né? E acaba ficando azão e azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Então, a probabilidade de ter filhos normais vai acabar sendo 3 por 1, né? 3 filhos normais para um filho albino. Então, a probabilidade desse casal ter 4 filhos e um deles ser albino é somente 1, certo? Basicamente, os exercícios de genética que nós vamos ver e tal, se baseia nisso daqui, uma condição, e a gente vai ver qual a probabilidade de nascer filhos ou filhotes, tá? Com tais características. Então, guarda bem essa imagem, tá? Porque é praticamente isso que nós vamos ver em genética. Não é difícil, é bem gostosinho de se fazer até. Coloquei para vocês alguns conceitos em genética, né? Eu já falei lá atrás também. Tem coisas aqui que nós vamos ver na próxima aula, na primeira e na segunda lei de Mendel, tá? Como epistasia, dominância, euploidia, ok? Condominância. Já coloquei aqui para vocês alguns termos também. Gente, é isso. Eu quero, por favor, que vocês revejam esse material com calma, tá? Que com certeza vocês vão entender. E caso vocês não entendam alguma coisa, fique alguma dúvida, vocês podem também me mandar mensagem no meu particular. Eu tô aqui para isso, tá? Para ajudar vocês. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Pessoal? Oi. Eu não quero falar nada, não. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Que bom. Qualquer coisa, vocês podem me procurar no privado, tá? E semana que vem vai ter formulário, tá? Não deixem de responder para vocês fecharem com uma nota boa em biologia. Então, encerro nossa aula por aqui, tá? Quem quiser ficar na sala para falar alguma coisa, pode ficar, por favor. Tudo bem? Vou encerrar a gravação. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Muito Tchau. obrigada.